Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos corrigir o capítulo 8, Império Romano. Nós vamos corrigir aqui na página 62, 64, 65 e 66. Então, vamos lá. A da página 62, vocês tinham que ler a atividade, né? E depois responder as questões abaixo. De acordo com o texto, responda a estas questões. Qual era o poder exercido por Augusto em Roma? Bom, segundo o texto, o imperador detinha em suas mãos as funções do Senado, dos magistrados e as leis. B. De que maneira Augusto mantinha esse poder? Bom, Otávio Augusto conquistava os soldados com presentes, o povo com grãos, que era no caso o trigo, e todos os homens com a paz. C. Conforme a visão do historiador Tácito, as pessoas sentiam saudade da República. Durante o governo de Otávio Augusto, pouquíssimas pessoas haviam vivido no período da República. A maior parte dos romanos nasceu após a disputa entre Marco Antônio e Otávio em Ácio. 2. O Pax Romano foi um período de relativa paz social em Roma. Graças a algumas medidas do imperador Otávio Augusto, entre elas, quais seriam essa medida? A C, a distribuição de trigo para as camadas mais pobres e a realização de espetáculos públicos. Bom, terminou essa página, vamos à página 64, o que já conquistei. O primeiro imperador romano, Otávio, recebeu vários títulos a partir de 27 a.C. Relacione cada um desses títulos ao seu respectivo significado. Autoridade religiosa, a C, pontifício máximo. Divino, a Augusto. Maior autoridade do exército romano, a D, o imperador. Primeiro cidadão e líder do Senado, B, príncipe senatus. Otávio fez mudanças importantes para a sociedade romana no início do Império. Quais foram elas? Perdão das dívidas dos camponeses com o governo, distribuição de terras para os soldados, demarcação dos limites do império e com o envio de tropa para a defesa e organização do correio imperial que realizava o fluxo de informações. 3. O que era o denário? Qual importância ele teve para o império? Era a moeda unificada do império, o denário. O uso de um sistema monetário unificado impulsionou o governo de cereais, tecidos, pedras e animais, gerando riquezas. 4. Assinale as afirmativas que explicam a importância das estradas para o império. Bom, aí impulsionar o das importâncias, agilizar o deslocamento das tropas do exército e permitir o rápido deslocamento dos funcionários do correio. 5. As grandes construções como os aquedutos, as termas e os anfiteatros eram realizadas apenas na cidade de Roma ou em todos os lugares do império? Justifique sua resposta. Bom, ele era realizado em toda a extensão do império e havia termas, anfiteatros, aquedutos e estradas em todas as províncias conquistadas pelos romanos. 6. Se você viajasse para Roma nos dias atuais e pudesse escolher para visitar apenas as ruínas de duas construções entre as citadas na cruzadinha, quais seriam elas e por quê? Bom, isso daqui é uma resposta pessoal, aí vocês vão escolher entre aquelas da cruzadinha
e vocês vão responder por que vocês gostariam de conhecê-la. Complete a cruzadinha com os nomes das construções romanas, considerando suas funções. Destinadas ao transporte de água, aquedutos, construído para a apresentação de espetáculos de corrida, os circos. A 3, construída para agilizar o transporte de mercadoria, estradas, usadas para banhos públicos, termas, construídos para a apresentação de espetáculos de lutas, anfiteatros, destinados à residência de pessoas ricas, domos, destinados à residência de pessoas pobres, ínsulas. Quem trabalhava na construção, na conservação e na limpeza das construções públicas, na época do Império, quem trabalhava eram os legionários. Em tempos de paz, trabalhavam nas construções, nas áreas de fronteiras do Império. Os escravizados que pertenciam ao Estado trabalhavam na manutenção e na limpeza. 9. Você estudou sobre o período de paz de aproximadamente 200 anos que aconteceu no Império. Foi o Pax Romana. O que caracterizou esse período? Ele foi um período em que as guerras de conquista cessaram e o poder de Roma se estendeu por todas as partes das províncias do Império. Então, quer dizer, se todas as províncias já eram de Roma, não tinha mais necessidade de luta. Sobre a política do Panem et Circenses, responda: o que foi essa política? Foi uma política governamental de distribuição de cereais para a população empobrecida e de promoção de espetáculos, entre os quais se destacavam as lutas entre os gladiadores. Essas ações eram uma forma de aliviar os problemas sociais das cidades do Império, onde havia muitas pessoas pobres, sem ocupação e descontentes com a péssima condição de vida que tinham. Então, quer dizer, a gente já até falou sobre isso, era uma forma de distração do povo. Enquanto eles estavam lá empolgados em assistir o espetáculo, ele esquecia dos problemas e acabava auxiliando para que eles não se revoltassem e criassem revoluções internas, né? Então, essa era a necessidade, era isso o objetivo, né, do circo. B, você concorda que os governantes tinham razão em se preocupar com a situação dos mais pobres? Justifique. Bom, a preocupação se justificava pela quantidade de pessoas sem ocupação que havia no Império. Então, quer dizer, os governantes, eles até preocupavam, porque muita gente ociosa sem fazer nada, eles acabavam ficando sem ocupação e aí ia ficar com aquilo que não devia na cabeça. Você considera que os pobres tinham motivos para se revoltar? Bom, a revolta era muito difícil não se revoltar, né? Pelas difíceis condições de vida da população pobre. Quer dizer, eles tinham vários motivos para se revoltar, para ter uma vida melhor. Então, eles sim, com certeza, eles tinham vários motivos para se revoltarem. 11. Duas das principais consequências das guerras de conquista foram o aumento do poder dos líderes militares e do número de escravizados. 12. O trabalho dos exércitos romanos continuava após a conquista de território, pois era necessário proteger as fronteiras e evitar rebeliões dos povos conquistados. A 13. Os títulos Príncipes e Augusto, concedidos ao primeiro imperador romano, Otávio, significava, respectivamente, primeiro cidadão e divindade. Esse era o título que Augusto recebeu pelo povo, que o admirava, e ele soube contornar a situação dos anos que ficaram no poder. Bom, assim a gente encerra a correção
e o último capítulo da apostila 2. Na próxima aula, eu vou fazer a correção da prova, né? Para vocês verem aquilo que vocês erraram. E a gente já faz essa correção, ok? Tchau, tudo de bom para vocês. Até amanhã.